inscreva-se no canal para ver mais vídeos. Bem-vindos, meus amigos, a uma história cercada de mistérios, intrigas e segredos, que permaneceram ocultos por mais de 2 décadas. A princesa Diana, para sempre gravada em nossos corações como a princesa do povo, nos deixou muito mais do que apenas lembranças de sua beleza, graça e partida prematura. Mas o que vocês diriam se eu lhes dissesse que após 27 anos, algo extraordinário aconteceu em seu último local de descanso? Uma descoberta que abalou o mundo e mudou tudo. O que pensávamos saber sobre o túmulo da princesa? Por que ele foi aberto? O que encontraram? E que segredo repousa sob a superfície tranquila daquele sereno lago onde ela foi sepultada anos atrás? Alguns afirmam que existe uma mensagem oculta em seu túmulo, uma pista sobre uma parte misteriosa de sua vida, que nunca havia sido revelada antes. Será verdade? Fique ligado enquanto revelamos a chocante revelação que ninguém esperava e os rumores que surgiram nesse meio tempo. Mas antes de mergulharmos nessa história, não se esqueça de curtir, se inscrever e ativar o sininho, para não perder nenhum momento dessa jornada fascinante. Acredite, você não vai querer perder o que está por vir. Imagine isso. Londres, 6 de setembro de 1997. Uma manhã, marcada por uma tristeza profunda. Exatamente às 9h08, o som do sino do claustro da abadia de Westminster ecoou, dando início a um funeral que atrairia a atenção do mundo inteiro. Não era um funeral comum. Era o funeral de Diana, princesa de Gales. Uma mulher que conquistou o coração não só da nação, mas do mundo inteiro. O sino soou quando o caixão de Diana, coberto por uma bandeira simples, porém digna, era transportado do Palácio de Kensington, o lugar que ela chamou de lar por tantos anos. Diante dos nossos olhos, desenrolou-se um espetáculo impressionante, quando a King's Troop, ao som do ritmo regular dos cascos, transportava o caixão em uma carreta de canhão, escoltada por um cortejo solene da polícia montada. À medida que o cortejo avançava ao longo do Hyde Park, a cidade parecia prender a respiração. A jornada seguia até o Palácio de St. James, onde o corpo de Diana foi mantido por 5 dias após sua trágica morte. E ali, como símbolo de respeito e luto, a bandeira da União sobre o Palácio de Kensington foi hasteada a meio mastro. Uma poderosa homenagem à vida de uma mulher, que significou tanto para tantos. A cerimônia oficial aconteceu na abadia de Westminster, no local onde a história foi feita repetidas vezes. 2.000 pessoas se reuniram lá dentro, com os corações cheios de tristeza, enquanto milhões de outras se uniram de todo o mundo. A cerimônia, que marcou a despedida final da princesa do povo, foi lembrada como um dos eventos mais assistidos da história. De fato, a audiência televisiva britânica atingiu um impressionante pico de 32,1 milhões de telespectadores, um dos mais altos da história do Reino Unido. Mas não foi apenas o Reino Unido que assistiu. Não, o mundo inteiro assistiu em uníssono, com cerca de 2,5 bilhões de pessoas ao redor do globo acompanhando essa última despedida. Sem dúvida, tornou-se um dos maiores eventos televisivos da história, um testemunho do amor e admiração que o mundo sentia por Diana. Do som suave do sino à procissão solene. Das pessoas que lamentavam dentro da abadia, aos milhões que assistiam de suas casas. O mundo parou naquele dia, unido na tristeza e na lembrança. E enquanto Diana fazia sua última viagem ao local de seu descanso eterno em Hallthorpe, a memória de sua vida extraordinária permanecerá para sempre gravada nos corações daqueles que a amaram. No dia do funeral, a atmosfera em Londres era simplesmente esmagadora. Um mar de flores cobria os portões dos palácios de Kensington e Buckingham, e milhares de pessoas já estavam lá, para prestar homenagem. As ruas de Londres estavam cheias de pessoas que vieram prestar seu respeito. E enquanto o caixão, pesando 1/4 de tonelada e revestido de chumbo, conforme a tradição da monarquia britânica, era transportado pelas ruas, 8 membros da guarda galesa o escoltaram solenemente por 1 hora.
e 47 minutos pela cidade. No topo do caixão havia 3 coroas de flores brancas enviadas pelo irmão de Diana, o conde Spencer. E, por seus 2 filhos, o príncipe William e o príncipe Harry. Havia também uma carta pessoal de Harry, endereçada à sua mãe. Uma lembrança comovente de sua dor. O cortejo atravessou o coração da cidade, dirigindo-se ao palácio de St. James. Lá, o príncipe Philip, o príncipe Charles e os filhos de Diana, William e Harry, juntaram-se ao cortejo, seguindo o caixão com o irmão de Diana ao lado deles. A família foi acompanhada por representantes das organizações de caridade que Diana apoiava. Ao todo, 500, cada uma testemunhando seu legado de bondade e generosidade. No entanto, o peso emocional desse momento não era sentido apenas por aqueles presentes no cortejo. O governo britânico e a família real tinham sérias preocupações com a segurança do príncipe Charles, temendo que a multidão pudesse reagir de forma agressiva, considerando a tensão em relação ao seu relacionamento com Diana. Para evitar qualquer incidente, eles tomaram cuidado para que Charles estivesse cercado por seus filhos. O príncipe Philip, que inicialmente se opôs à ideia de que William e Harry participassem do cortejo, acabou cedendo. Ele se dirigiu aos netos e disse: "Eu irei, se vocês forem." Foi um momento de união, quando os meninos, com apenas 15 e 12 anos, foram convidados a carregar o peso inimaginável do luto, caminhando atrás do caixão da mãe diante de milhões de pessoas. A pressão emocional era esmagadora. William mais tarde admitiu que aquele foi um dos momentos mais difíceis que já viveu, e Harry explicou que nenhuma criança deveria jamais ser forçada a fazer o que eles fizeram. No entanto, apesar da dor emocional, William encarou aquilo como um ato de dever, um equilíbrio necessário entre a família e a responsabilidade. Harry, por outro lado, expressou sua gratidão por ter podido fazer parte do cortejo. Embora em suas memórias, Spar revela que vários adultos, incluindo o tio deles, Lord Spencer, ficaram horrorizados com a ideia de que os meninos caminhassem atrás do caixão da mãe. Spencer classificou esse ato como bárbaro e, em determinado momento, chegou-se até a sugerir que William deveria ir sozinho. No entanto, Harry não considerou essa possibilidade. Ele se recusou a aceitar isso, afirmando que, se os papéis fossem invertidos, William faria o mesmo por ele. O cortejo passou em frente ao Palácio de Buckingham, onde membros da família real ficaram em silêncio, prestando homenagem. A rainha Elizabeth II baixou a cabeça quando o caixão passou. Foi um momento de luto coletivo. Uma homenagem silenciosa, mas poderosa, da rainha à mulher, que esteve tão intimamente ligada à vida britânica. Enquanto o caixão de Diana fazia sua solene jornada pelo coração de Londres, as ruas estavam repletas de mais de 1 milhão de enlutados. Alguns seguravam flores nas mãos, enquanto outros simplesmente permaneciam em silêncio. Seus corações estavam cheios de tristeza. O cortejo era um comovente testemunho do amor e admiração que Diana despertava em vida. À medida que seu caixão passava, flores eram lançadas, uma última e bela homenagem das pessoas que a adoravam. 2 enormes telões foram instalados no Hyde Park, permitindo que dezenas de milhares de pessoas que não puderam chegar à abadia de Westminster participassem dessa despedida histórica. Imagens de Diana cercada pela família real e dignitários eram transmitidas para toda a nação enlutada. Um momento de luto coletivo, em que a perda da princesa ultrapassava as barreiras de classe, status e nacionalidade. Mas você já se perguntou por que Diana foi enterrada em um caixão revestido de chumbo? Caixões revestidos de chumbo são frequentemente usados por membros da família real. É uma prática motivada pelo desejo de preservar o corpo pelo maior tempo possível. O chumbo retarda a decomposição, criando uma vedação hermética que impede a entrada de ar, o que aceleraria o processo natural de decomposição. Embora sejam mais pesados do que os caixões tradicionais, esses caixões não são feitos inteiramente de chumbo. O peso extra é perceptível, algo que os próprios bombeiros sentiram em Althorpe, quando tiveram dificuldades para transportar o caixão de Diana durante seu funeral.
A vedação é feita por vários motivos. Em primeiro lugar, garante que, caso algum dia seja necessário exumar o corpo, seja por motivos históricos ou por outras razões, o processo possa ser realizado sem o risco do odor da decomposição. Também é uma decisão prática, quando a embalsamação não é possível, oferecendo uma preservação mais segura e digna. Embora o funeral de Diana tenha sido um momento de profunda perda, seu legado continuou sendo objeto de reflexão de várias formas, inclusive na cultura popular. Recentemente, a série de sucesso da Netflix, The Crown, gerou polêmica pela representação da falecida rainha. Darren McGrady, ex-chefe pessoal da princesa Diana, criticou publicamente o programa, por retratar a morte dela. McGrady, que trabalhou de perto com a família real entre 1982 e 1993, expressou sua indignação sobre a forma como a série planeja mostrar Diana em um caixão aberto. De acordo com relatos, a próxima temporada começará com os momentos trágicos após o acidente de carro de Diana em Paris, com cenas mostrando paramédicos cobertos de sangue, tentando salvá-la. Um dos momentos mais controversos seria a cena em que o rei Charles identifica o corpo de sua falecida esposa no hospital na França, enquanto Diana está deitada em um caixão aberto. No entanto, McGrady, que estava presente na capela real do Palácio de St. James, quando Diana foi colocada para descansar, destacou que seu caixão estava fechado durante as exibições públicas e o funeral de Estado. No Twitter, ele escreveu: "O caixão da princesa Diana estava fechado quando ela repousava na capela real do Palácio de St. James. Eu sei, eu estava lá." O último episódio de The Crown é repugnante. A decisão de The Crown de mostrar a princesa Diana em um caixão aberto causou indignação, especialmente entre as pessoas próximas a ela, incluindo seu ex-chefe Darren McGrady. No entanto, não foi apenas McGrady que expressou objeções. A controvérsia também se espalhou entre alguns membros da equipe da série, que ficaram preocupados com o que poderiam considerar uma representação ofensiva e sensacionalista da morte de Diana. The Crown ganhou reputação por tomar liberdades criativas baseadas em eventos históricos, mas essa trama em particular ultrapassou os limites para muitos. A ideia de mostrar o corpo inerte de Diana em um caixão aberto pareceu para muitos não apenas uma escolha dramática, mas também uma falta de tato. De acordo com um dos membros da equipe, filmar essas cenas foi desconfortável. Eles até colocaram Elizabeth no caixão, e ela interpretou a morta como Diana. Os espectadores verão um padre francês administrando os últimos sacramentos a Diana, quando sua morte for anunciada. A representação não parou por aí. A cena se transformou naquilo que muitos consideraram uma dramatização desnecessária. O príncipe Charles entra no quarto e soluça. Em seu desespero, percebe que falta um brinco em Diana. É a única coisa em que ele consegue se concentrar enquanto a tristeza o consome. Outro membro da equipe expressou sua indignação. Os príncipes William e Harry nunca viram a mãe morta em um caixão, e não deveriam ter que presenciar isso, nem o público britânico. Sentia-se uma convicção crescente de que roteiristas e produtores estavam tentando conquistar a audiência às custas da sensibilidade e do respeito pelo luto da família real. À medida que as controvérsias aumentavam, ficava claro que algumas pessoas estavam profundamente preocupadas com esse projeto. Todos se sentiam muito desconfortáveis durante as filmagens. "Isso é ultrajante e deveria ser proibido de ir ao ar", disse um dos membros da equipe. Na visão deles, a produção, movida pelo desejo de causar um impacto dramático, foi longe demais. Em resposta à reação, a Netflix insistiu que o momento exato do acidente de carro não seria mostrado nesta temporada polêmica. No entanto, isso não foi suficiente para acalmar o alvoroço. A reconstituição dos momentos que antecederam a morte de Diana e a forma como esses últimos instantes foram retratados foram vistas por muitos como exploratórias. Debbie Frank, amiga próxima de Diana, sua astróloga e confidente, juntou-se ao coro de críticos. Frank disse que, para os príncipes William e Harry, ver tal representação dos últimos momentos de sua mãe seria horrível. Ela explicou:
É obviamente horrível para os filhos de Diana terem que ver isso novamente. Isso é desumano. Frank destacou como a morte trágica de Diana impactou profundamente toda uma geração. Acho que a morte de Diana e esse acidente foram o maior choque da nossa geração. Teve um impacto enorme na psique nacional, disse ela. Embora os produtores de The Crown pudessem se sentir autorizados a reconstruir esses momentos-chave para efeito dramático, aqueles que conheciam Diana e sua família tinham uma perspectiva completamente diferente. Para eles, a representação de momentos tão pessoais parecia invasiva e dolorosa. Suponho que os criadores de The Crown acham que têm o direito de mostrar reconstruções das cenas que antecederam sua morte, e que isso tem um efeito dramático. No entanto, os mais próximos pensam de outra forma, disse Frank. Ken Worth, ex-segurança de Diana, concordou com os sentimentos daqueles que eram próximos a ela, sugerindo que essa representação seria profundamente perturbadora para seus filhos. William achará essas cenas repugnantes, e Charles ficará horrorizado, disse ele. O funeral aconteceu mais tarde no mesmo dia, em uma cerimônia privada e íntima, da qual participaram aqueles que estiveram mais próximos de Diana em vida. Seu ex-marido, filhos, mãe, irmãos, um amigo próximo e o clérigo estavam presentes. Foi um momento de reflexão silenciosa, cercado por uma imensa dor pela perda da mulher que conquistou o coração de milhões de pessoas. O corpo de Diana estava vestido com um vestido preto de lã, modelo 3/4, de Catherine Walker, uma estilista que ela procurou por muito tempo. Foi uma roupa que ela mesma escolheu algumas semanas antes. Uma escolha simples, mas elegante, refletindo seu estilo discreto. Ela usava um par de meias calças pretas e sapatos pretos combinando. Cada elemento foi cuidadosamente escolhido. Em suas mãos, segurava um terço, um presente íntimo de Madre Teresa, que faleceu na mesma semana que Diana. O terço era um símbolo do profundo vínculo espiritual entre as duas mulheres, uma lembrança dos momentos que compartilharam e do respeito mútuo. Além do terço, Diana segurava uma foto de seus filhos, que a acompanhou em muitas viagens. A foto foi encontrada em sua bolsa após sua morte e agora estava colocada em suas mãos, como se ela a segurasse em seus últimos momentos. O local de descanso final de Diana ficava em uma ilha nos terrenos de Althorp Park, propriedade da família Spencer há gerações. As coordenadas exatas de seu túmulo, 52, 83, 02, 01, 0268, indicavam o local onde ela permaneceria, cercada pela beleza e pela história da propriedade da família. A terra foi consagrada pelo bispo de Peterborough antes do funeral, garantindo que esse ato sagrado fosse realizado com o máximo respeito e reverência. Mas o que aconteceu após a cerimônia fúnebre gerou controvérsias e divisões. Quando a cerimônia chegou ao fim, o estandarte real que cobria o caixão de Diana foi retirado. Paul Burrell, ex-mordomo de Diana, mais tarde afirmou que esse momento não foi simples. Ele disse que o irmão de Diana, o conde Spencer, retirou o estandarte real imediatamente antes do sepultamento para substituí-lo pela bandeira da família Spencer. Segundo Burrell, as palavras do conde foram claras. Agora ela é uma Spencer. Essa declaração carregaria tensão e amargura por muitos anos. Burrell não hesitou em expressar suas opiniões sobre esse ato. Ele se dirigiu à mídia, condenando essa decisão como um insulto pessoal ao legado de Diana. Afirmou que esse gesto era menos uma homenagem à vontade de Diana e mais uma continuação da rivalidade secular entre os Spencer e os Windsor. Burrell considerava isso inadequado e desrespeitoso, um ato que privou Diana do status real, do qual ela sempre se orgulhou em ostentar. Ele enfatizou que Diana nunca teria desejado isso, e que foi uma exclusão deliberada. Isso tirou dela a identidade que ela tanto defendeu em vida. No entanto, o conde Spencer negou categoricamente as acusações de Burrell. Ele as classificou como mentiras prejudiciais e emitiu um comunicado para esclarecer a situação. Supostamente, a remoção do estandarte real foi planejada com antecedência e realizada de maneira digna. Um oficial da rainha participou desse processo, e a decisão foi tomada com cautela e respeito.
Para o Conde Spencer, esse ato não foi nada além de parte da cerimônia oficial, e não uma declaração pessoal de conflito. Apesar da explicação oficial, a tensão entre a versão pública e as dinâmicas familiares privadas permaneceu, deixando uma sensação duradoura de divisão e questões não resolvidas. Diana, a adorada princesa do povo, foi sepultada no coração da história de sua família, mas os momentos finais relacionados ao seu enterro estarão para sempre marcados pela complexidade e controvérsia. Nos dias após a trágica morte de Diana, foi inicialmente elaborado um plano para que ela fosse enterrada no túmulo da família Spencer, na igreja local em Great Barrington, uma vila próxima à propriedade da família. Isso parecia uma escolha natural, um lugar para descansar perto de suas raízes. No entanto, o irmão de Diana, o Conde Spencer, tinha sérias preocupações. A dor pública era avassaladora, e ele temia que a pequena e tranquila igreja fosse inundada por visitantes, o que dificultaria garantir a segurança e a privacidade. Para ele, era fundamental que o local de descanso final de Diana permanecesse acessível, mas tranquilo. Um lugar onde seus filhos William e Harry, assim como outros membros da família Spencer, pudessem visitá-la em particular, longe do caos. Dessa forma, um novo plano foi elaborado. Diana foi enterrada em um local isolado nos terrenos de Hilltop Park, em um lugar que ela conhecia bem. O túmulo deveria ficar em uma ilha, em um belo lago ornamental chamado Oval. Esse lago pitoresco era cercado por jardins exuberantes e escondido dos olhares do público. Era uma localização que permitia à família visitar em paz, mantendo suas memórias por perto sem interrupções constantes das multidões. Para chegar à ilha, foi criado um caminho cercado por 360 correntes. Cada árvore simbolizava um ano da vida de Diana, criando uma bela homenagem à sua trajetória curta, mas impactante. O caminho conduzia os visitantes até o oval, onde Diana finalmente iria descansar. Nas águas tranquilas do lago, 4 cisnes negros nadavam majestosamente, enriquecendo o silêncio do lugar. Lótus, as flores favoritas de Diana, enfeitavam a superfície da água e rosas brancas, também muito queridas pela princesa, estavam dispostas ao redor do lago. Na extremidade sul do oval, havia um pavilhão, originalmente localizado nos jardins da Almirantado em Londres, agora servindo como uma silenciosa lembrança de Diana. O pavilhão era um local de reflexão, uma construção que conectava o passado de Diana em Londres ao seu legado em Althorp. Nas proximidades havia um antigo arboreto, onde cresciam árvores plantadas pela família Spencer ao longo dos anos, o que acrescentava uma sensação de história familiar e continuidade, que envolvia esse lugar. A decisão de enterrar Diana em um local tão isolado garantia que seu local de descanso final permanecesse privado, um espaço íntimo, onde a família Spencer poderia visitar e lamentar em paz, longe dos olhares curiosos do mundo. O momento do sepultamento foi uma ocasião solene e comovente, marcada por profundo respeito. O 2º Batalhão do Regimento Real Galês teve a honra de levar Diana ao seu local de descanso final. Coube a eles a honra de transportá-la até a ilha e depositá-la lá. Diana ocupou o título de coronel deste regimento de 1992 a 1906. Então, foi inteiramente apropriado que ele desempenhasse esse papel vital em sua despedida. Em 2023, uma revelação inesperada veio de Karen, esposa do Conde Spencer, que lançou luz sobre um dos segredos mais persistentes a respeito do local de descanso eterno da princesa Diana. Ao longo dos anos, houve muitas especulações sobre por que Diana foi enterrada em Althorp House, em Northamptonshire, e não no túmulo da família Spencer, na igreja local em Great Barrington. Essa pergunta foi feita repetidas vezes, mas só quando Karen decidiu abordar o assunto publicamente é que a verdade veio à tona. Tudo começou em uma tranquila terça-feira, quando Karen compartilhou 2 fotos serenas do lago onde Diana foi enterrada. As fotos mostravam águas calmas cercadas por uma vegetação exuberante, uma cena pitoresca que capturava a essência do lugar, onde a falecida princesa de Gales encontrou sua paz final.
Na seção de comentários, um dos fãs fez uma pergunta que já havia sido feita muitas vezes ao longo dos anos. Vi na internet que ela poderia ter sido enterrada no túmulo da família com o pai, na igreja usada pela família Spencer. Isso é verdade? Sem hesitar, Karen respondeu, oferecendo uma resposta simples, mais profunda. A lei do Reino Unido determina que ela teria que ser cremada, para ser colocada no túmulo, e ela não queria isso. Então não foi possível. Essa revelação deixou muitas pessoas surpresas, pois havia muita especulação de que o sepultamento de Diana em Althorp House estava relacionado ao desejo da família de mantê-la por perto. No entanto, essa clareza dissipou todas as dúvidas persistentes. O que surpreendeu muitos foi a sinceridade da resposta de Karen, que não apenas abordou o mito em torno da cripta, mas também deixou claro que a decisão foi tomada, levando em conta os desejos de Diana. Ficou claro que o funeral de Diana sempre deveria acontecer em um local que honrasse sua memória da maneira que ela desejava, e não em resposta à política familiar ou à opinião pública. Para aqueles que se perguntavam por que a princesa não foi enterrada ao lado de seu pai, essa foi a última peça do quebra-cabeça. Os fãs expressaram sua gratidão por esse esclarecimento. Um deles escreveu: "Obrigado por abordar esse mito enraizado. A declaração da família foi a peça que faltava em 26 anos de especulações." Outro acrescentou: "Ok. Este é o primeiro comunicado público da família. É um pouco estranho que isso tenha acontecido na seção de comentários do Instagram, mas pelo menos finalmente foi esclarecido." Embora essa revelação tenha encerrado um longo debate, para muitos, a história não termina aí. O local de descanso de Diana continua sendo um dos lugares mais importantes da história da família real. Para seus filhos, os príncipes William e Harry, que a Althorp House sempre foi um lugar de reflexão pessoal e memórias. Em suas memórias Spare, o príncipe Harry compartilhou um detalhe comovente sobre como o local de descanso de Diana foi projetado para garantir sua privacidade. Ele escreveu: "A ponte foi removida para dar privacidade à minha mãe, para afastar os intrusos." Esse gesto foi não apenas físico, mas também simbólico da vontade da família Spencer de proteger Diana da constante invasão da mídia, permitindo que ela descansasse em paz, longe dos olhares do mundo. Ao longo dos anos, William e Harry visitaram o lago, onde sua mãe está sepultada, várias vezes. Harry chegou a levar sua esposa, Meghan Markle, ao local para prestar homenagem a ela. É um lugar que, de muitas maneiras, se tornou um santuário para a família. Um espaço onde eles podem chorar sem os olhares curiosos do público. Mas entre todas essas reflexões, uma pergunta permanece. O rei Charles já visitou o túmulo de Diana alguma vez? O tio Spencer abordou essa questão em uma entrevista em 2001 para a BBC Radio 5. O príncipe Charles tem um convite aberto, como ele bem sabe, para vir ao memorial, mas ainda não aceitou esse convite, explicou. Esse comentário acrescentou uma camada extra à narrativa em andamento sobre o legado de Diana, sugerindo que, embora a família real siga com suas vidas, o passado, especialmente a memória de Diana, continua sendo um ponto de discórdia. Embora o local de descanso de Diana seja um espaço privado e sagrado para seus filhos, também se tornou objeto de fascínio para o público. A Althorp House, propriedade da família, tem uma história rica por si só. E ao longo dos anos, foi tanto um local de reverência quanto de mistério. Por muito tempo, Althorp esteve fechado ao público e quando finalmente abriu suas portas para visitantes no verão do ano passado, essa decisão despertou uma curiosidade renovada. Por que esse lugar ficou fechado durante todos esses anos? Que segredos a propriedade esconde? O mistério em torno do local de descanso de Diana se aprofundou ainda mais em 2017, quando seu irmão, o tio Spencer, revelou algo realmente perturbador. Em uma entrevista emocionante ao programa Today, da Rádio 4, ele revelou que nas últimas 2 décadas, houve 4 tentativas de acessar o túmulo de Diana. Sim, vocês ouviram direito. 4. Essa revelação chocou muitas pessoas, pintando um quadro sombrio dos desafios que o tio Spencer enfrentou,
para encontrar um local de descanso seguro para sua irmã. Durante a entrevista, o tio Spencer abriu seu coração sobre suas profundas preocupações nos dias caóticos após a morte de Diana. Eu queria protegê-la. Se vocês se lembram daquele período em torno do funeral, havia tanta emoção que eu estava muito preocupado com onde poderíamos colocá-la de uma forma tão segura. Explicou. A onda de luto do público, embora sincera, também criava uma atmosfera de imprevisibilidade e perigo. A ameaça de vandalismo e profanação pairava após a trágica morte de Diana, e isso era algo que o tio Spencer nunca levava de forma leviana. A ideia de que alguém pudesse violar o último local de descanso de Diana é profundamente perturbadora, mas, infelizmente, era uma realidade com a qual a família Spencer teve que lidar. Apesar das inúmeras ameaças, o tio Spencer sentia orgulho em anunciar que todas as tentativas de invasão fracassaram, e era grato por saber que ela estava segura em Althorpe, cercada por aqueles que realmente se importavam com ela. Há pessoas estranhas. E mantê-la aqui é o lugar mais seguro, explicou. Na verdade, proteger a memória de Diana tornou-se uma missão pessoal do tio Spencer, especialmente depois que as ameaças direcionadas ao túmulo dela se tornaram públicas. Ele revelou que nos últimos anos, Diana foi alvo de ataques cruéis e incessantes por parte dos paparazzi e dos tabloides. Não se tratava apenas de invasões de privacidade. Era algo pessoal, direcionado e mesquinho. O tio Spencer lembrou-se de uma conversa especialmente assustadora com a irmã. Lembro-me de ela me contar sobre um homem que prometeu que a perseguiria até o último dia e que urinaria em seu túmulo, explicou. Essa revelação traça um retrato comovente da dimensão do sofrimento que Diana enfrentou devido à constante vigilância da mídia nos últimos anos. A mulher que antes era adorada por milhões, agora enfrentava o lado sombrio e cruel da fama. E isso não parou nas ameaças. O tio Spencer também revelou que a dor que sentiu durante o funeral da irmã é algo que ainda o atormenta. Sempre tenho pesadelos relacionados com essa terrível experiência desses funerais, admitiu. A imagem do funeral de Diana e seu corpo repousando em meio ao luxo e à solenidade da tradição real é uma cena que permanecerá para sempre na memória da sociedade. Mas, para o tio Spence,